Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao último dia do pré-evento do 12º Sebratec e do 5º Cepanatec. Hoje eu tenho comigo o químico William Capelupi, formado em Química pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Ele tem MBA em Marketing pela USP e 9 anos de experiência na TA Instrument como especialista em aplicações. Seja muito bem-vindo, William. Seja muito bem-vindo, William. Eu também gostaria de passar o recado que hoje também nós vamos ter a continuação do mini curso avançado com o professor Clóvis. E eu gostaria novamente de agradecer ao William pela presença e por ter aceito o convite. E também gostaria de agradecer a presença de todos os participantes presentes na live. Passo a palavra ao William Capelupi. Legal, Fabrício, muito obrigado pela introdução. Obrigado, pessoal, que veio aqui assistir a gente nessa sexta-feira gelada, todo mundo com 2 meias e uma calça extra, né? Porque o frio tá de matar. Aqui em São Bernardo do Campo, geou de madrugada. A gente estava aqui se escondendo do frio. Tô no meu escritório aqui do Harry Potter, embaixo da escada, com um aquecedor ligado. A gente está pegando, né? Por sorte, a gente tem um assunto interessante para falar. A gente vai falar de análise térmica. Né? Então, se der sorte, a gente até esquenta um pouquinho aí no meio do caminho. Houve uma mudança no que a gente ia apresentar, né, em função de assuntos que já estavam sendo abordados. Né, a gente achou interessante mudar o nosso tema de análise térmica de polímeros com reologia para análise de sorção de vapor, né, análise de sorção de umidade, que é uma técnica que a gente ouve pouco, né? Antes de continuar, eu quero agradecer pelo convite e pela disposição de tempo, né, para poder conversar com vocês um pouco. Já faz um bom tempo que eu não converso com vocês durante um treinamento, né? Então, vamos hoje falar de análise de sorção de umidade. Bom, deixa eu me ajustar aqui. Bom, o equipamento que faz análise de sorção de umidade é um TGA, é um analisador termogravimétrico. Né? Só que ele é modificado de tal forma a não trabalhar simplesmente com a variação de temperatura e nada mais. Né? Ele é um equipamento que, no local ali do forno, ele tem uma câmara climática. Né? Dentro dessa câmara, além de controlar a temperatura, né, que vai variar aí de 5 até 85 graus, também controla a umidade relativa, tanto do lado da amostra aqui, como do lado do contrapeso, do lado da referência. E vai medindo a capacidade da amostra de absorver ou dessorver, ganhar ou perder massa da umidade sendo absorvida ou dessorvida. E isso variando a umidade ou a temperatura ou ambas. Sendo que isotermas também são bastante comuns. As aplicações mais comuns são para análise de molhabilidade, secagem, higrocospicidade, difícil essa palavra, eu ensaiei e ainda errei, estabilidade hidrotérmica, formação de hidratos, principalmente para quem trabalha ali com os fármacos, mudanças de fase induzidas pela inserção ou remoção da umidade. Né, para toda essa linha aqui de indústrias, para todos esses tipos de aplicação, produtos farmacêuticos, polímeros, alimentos, eletrônicos, materiais inorgânicos, como sais e padrões, adsorventes e catalisadores, materiais que são feitos para realmente capturar essa umidade em atmosfera, e materiais de construção. Né? Alimentos, por exemplo, pensa lá no seu floco de milho matinal, né, que a mamãe prepara para a gente de manhã, né, antes da gente sair de casa, o mozão prepara para a gente no café da manhã, o famoso sucrilhos, né? Quanto tempo ele demora para absorver o leite antes da gente poder comer? Né? Por quanto tempo ele mantém aquela consistência ainda crocante
antes de virar uma gororoba, né? Antes de virar aquela poça de sucrilhos dentro do seu potinho, né? Esse equipamento ajuda a medir a resistência dos materiais à absorção de solventes, no caso aqui, a água, tá bom? A gente vai dar bastante outros exemplos aí. Esse equipamento, o mais novo, ele foi lançado essa semana, por isso que eu achei legal trazer para vocês, trazer uma novidade, né? Ele é um equipamento que ele conta com um amostrador automático de até 25 amostras, pode trabalhar com amostra aberta, amostra selada num cadinho de alumínio. Hoje em dia ele tem uma bomba de auto-preenchimento de água, quer dizer, ele vai consumindo essa umidade conforme o teste vai sendo realizado e preenchendo o reservatório automaticamente, né? O que é fantástico, não corre o risco de acabar a água no meio do teste, né? Por que que isso é um problema? Porque esses testes costumam ser longos. A gente está acostumado com um teste de TGA padrão, durando ali os seus 30, 40 minutos. Aqui a gente está falando de 2, 3 dias, uma semana, muitas vezes, né? Então, essa garantia que a água vai continuar rodando ali é fundamental para garantir que ele vai funcionar bem, né? Ele conta com a balança que vocês já conhecem, da TA, é uma balança super sensível, ela é baseada no sistema null zero de medição, ela já é utilizada nos outros TGAs da TA, né? Então, é bastante confiável. Conta com o sistema True Zero, né, que é onde vai garantir que a secagem dentro da câmera chega a 0% de umidade. Isso é uma coisa muito difícil de controlar, né? E quem constrói esses equipamentos sabe a dificuldade que é, né? Mas a TA conseguiu chegar em 0% de umidade. Trabalha num range bastante grande de umidade, de 0 até 98%, né? Acima de 98%, você causa um encharcamento do sistema, né? Você vai deixar a sua amostra submersa praticamente. Então aí ela perde a função, né? Já não é mais umidade, é submersa, né? E a temperatura, como eu disse, de 5 até 85 graus. Mas, William, é um TGA que trabalha abaixo da temperatura ambiente? Este é. Esse analisador termogravimétrico, ele conta com um sistema de Peltier para diminuir a temperatura da câmara climática. Então, ele consegue descer até 5 graus Celsius. Então, ele vai de 5 até 85. Tudo isso gerenciado pelo Trios. E tem o sistema Guardian, que o Guardian ele é o sistema utilizado pelas farmacêuticas para garantir a confiança dos resultados. Quem trabalha com isso já sabe. Bom, aqui mostra um pouquinho, né, como que é o amostrador. Esse aqui é o de 10 amostras, os cadinhos eles ficam abertos, né? Se a tua amostra ela não é higroscópica, se a tua amostra é fortemente higroscópica, né? Se a tua amostra não perde solventes, você pode deixar aqui a amostra exposta até chegar a hora dela de rodar o teste, né? Não é um problema. Agora, se a tua amostra ela é higroscópica, se ela sofre muito com isso, aí a gente recomenda utilizar os cadinhos selados, né? São os cadinhos de alumínio, né? Quem conhece os nossos TGAs, já viu uma palestra minha, tem alguns cadinhos que eles ficam fechadinhos e eles só abrem na hora do teste. A amostra, o cadinho com a amostra roda até essa posição, o amostrador sobe e abre o cadinho como se fosse uma latinha de, eu não sei se nesse horário já pode falar cerveja, não, uma latinha de refrigerante, né? Ele abre e tem acesso à amostra, a amostra entra em contato com a atmosfera dentro da câmara climática. E tem esse sistema aqui de bombeamento de água para dentro da câmara climática. Essa daqui é uma visão um pouco superficial da balança, mas é para mostrar que ela funciona com um sistema True Zero, com uma precisão e uma estabilidade de linha de base muito grande, né? Por quê? Medir a variação da linha de base ao longo do tempo é fundamental para garantir que a leitura da sua amostra é estável. A variação que estiver ocorrendo de sinal no seu termograma, na sua curva,
é em função da amostra estar absorvendo umidade ou perdendo umidade, não em função da linha de base estar variando por alguma razão X desconhecida. Então, esse controle aqui ele é muito preciso. Quando a gente está trabalhando numa isoterma, aqui tem um exemplo, né? 24 horas de uma isoterma a 25 graus Celsius de umidade relativa de 20%, estima-se uma variação de linha de base de 0,25 microgramas. Então, é muito estável. Mesmo quando a gente varia bastante a umidade relativa, varia bastante a temperatura, a gente tem uma variação de 1 micrograma assumida. Então, é um sistema bastante estável. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais detalhada de como o instrumento funciona, né? Aqui a gente tem a balança com o sistema True Zero, é a balança de movimento zero. Temos os fotodiodos que detectam o movimento da cabeça da balança e no centro o motor. Toda vez que há um ganho ou perda de massa do lado da amostra, que fica aqui, esse cabeçote aqui ele se movimenta e muda a intensidade de luz no fotodiodo, né? De um lado a gente tem um gerador de luz, né? A gente tem o fotodiodo em si, e do outro lado a gente tem os sensores. Conforme o cabeçote se movimenta, a intensidade de luz muda e ele gera uma corrente elétrica no motorzinho que joga ela de volta para a posição zero. Essa corrente elétrica ela é transformada em peso. Ela é calculada e transformada em peso, por isso que a balança é tão precisa, né? Aqui de um lado a gente tem o lado da amostra, aqui o lado da referência, tem cada compartimento, tanto de referência como de amostra, tem o seu próprio sensor de umidade e um sistema de umidificação, né? A gente passa o nitrogênio, o gás nitrogênio, pelo umidificador, ele carrega essa umidade consigo, até os compartimentos de amostra e referência. Ok? Todo esse sistema, ele é garantido pelo, se necessário, claro, não é uma opção, né? Pelo Guardian. O Guardian é o sistema 21 CFR do Compliance Parte 11, né, que as farmacêuticas dependem para conseguir a aprovação da Anvisa. Então, todos esses, do FDA e da Anvisa. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouco aqui dos nossos testes. Até agora, o William só está falando comercial, né? Bom, existem alguns testes que são considerados clássicos, né? A gente tem o teste isotérmico, aonde a gente vai variando a porcentagem de umidade de uma forma como se fossem degraus de aumento de umidade. A cada X minutos eu aumento Y% a umidade. X minutos, Y%. E assim ele vai aumentando de forma constante. E a gente vai monitorando a variação de umidade, a variação de massa, perdão, a variação de massa da nossa amostra dentro do sistema. E a velocidade que ela absorve essa umidade até chegar num patamar de absorção. Quer dizer, aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, ela estabilizou a massa, ela não está ganhando mais massa. Significa que ela chegou no limite de absorção de umidade. Ok? O mesmo pode ser feito ao contrário, né? A gente vai secando a amostra, né? Pense aqui num sistema espelhado, onde a gente pega esse gráfico e vira ele para cá, e vai decaindo aqui os degrauzinhos, né? Temperatura sempre constante, e a gente vai medir a velocidade que a amostra perde a massa. Aqui a gente tem o oposto, né? Ao invés de manter a temperatura estável, a gente mantém a umidade relativa estável. Vai aumentando a temperatura, degrauzinho. E vai vendo como a amostra perde umidade. Ela perde essa capacidade de absorver essa umidade. Ok? É o teste chamado iso-humidity. Esse aqui é um isotérmico, esse daqui é o iso-humidity.
controlado pela temperatura, controlado por umidade relativos de cima. Aqui a gente tem outra isoterma com um aumento linear de aumento de umidade relativa. Ao invés de subir em degrauzinhos, vão subindo de forma linear. É mais ou menos como as rampas de aumento de temperatura que a gente está tão acostumado. E a gente vai monitorando como a amostra vai ganhando massa. Percebam que é bem parecido, né? Muda um pouquinho aqui o formato da curva, mas o comportamento ele é bem parecido. Esse é o experimento isotérmico com rampa de umidade. Aqui com degraus de umidade, aqui com rampa. Esse é o isohumidity com rampa de temperatura, mesmo conceito. Ao invés de 100 degraus, em uma rampa. Ok. Bom, os testes agora, eles são todos gerenciados pelo Trios. Quem trabalha já com a nova série Discovery sabe como o Trios, ele é amigável, ele é fácil de trabalhar, né? Ele é bem mais entendível para a língua de software que a gente tem hoje em dia, né? Ele não tem mais aquela carinha de Windows 98, né, que o Universo Analysis, que também a gente está acostumado a trabalhar, eu comecei a trabalhar com o Universo Analysis, tem. Nele a gente consegue fazer todos esses tipos de medidas, né? A gente tem aqui, por exemplo, a isoterma adsorção, mantém a temperatura constante, vai aumentando a umidade relativa e verifica a massa variando, né? Ao contrário, umidade relativa estável, temperatura aumentando, massa vai caindo, né? E a gente consegue fazer também os testes de cinética dissorção. Isso aqui já é uma parte mais avançada do nosso curso. Não dá para discorrer muito sobre isso, não, mas é basicamente entender a velocidade que vai absorver ou vai perder a umidade ao longo de um tempo muito longo para diferentes cenários, né? O Trios, ele tem já a característica de adaptar os seus dados, os dados obtidos, a uma condição, a um tipo de teste já pré-determinado, a modelos pré-determinados para entender melhor os dados. Quer dizer, você faz o teu teste e, na sequência, você pode aplicar algum desses modelos já pré-existentes, já pré-programados dentro do Trios, para entender qual é a resposta da tua amostra conforme cada um dos modelos já pré-existentes. Isso já é parte integrante do pacote. Aqui a gente tem as especificações do equipamento, não quero perder muito tempo não, só quero reforçar esses dados aqui, né, da precisão e exatidão da medida. O que me impressiona nessa balança, nesse sistema, é a resolução de pesagem. Você consegue separar variações de massa de até 0,01 micrograma. Gente, é uma precisão absurda. Essa resolução, essa capacidade de separar aqui em partes menores, a gente não vê em qualquer instrumento. Esse daqui é um que me surpreendeu, né? O que mais que tem de legal aqui? Eu acho que... hoje existe só a capacidade de trabalhar com um tipo de gás, né, o nitrogênio. No futuro, como opção, vai ser possível trabalhar com outros tipos de gases, como, por exemplo, CO2. Por que isso é interessante? Porque é feita análise de adsorção de CO2 em superfícies também. Quem trabalha com materiais adsorventes aí sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje em dia ainda não está disponível, mas está ali no projeto. A previsão é estar disponível a partir do ano que vem. É o que está logo ali, né? Para quem não percebeu, julho acabou. A gente vai entrar numa fenda dimensional na semana que vem, também conhecida como agosto, e vai levar mais ou menos 88 anos para a gente sair dela. Então, se preparem, agosto está chegando. Quem trabalha, né, com esse tipo de análise, indústria farmacêutica, principalmente aí para estudar a estabilidade de sistemas,
compostos ativos e seus recipientes e a compatibilidade entre eles. Indústrias de polímeros e embalagens, né, principalmente para testar o que está muito, eu não diria em moda, mas está muito em evidência, materiais biodegradáveis. Né? Quem estuda biodegradabilidade tem um sistema que vai estudar a permeabilidade de sistema, perfeito, ajuda demais. Né? Para a indústria alimentícia, né, quem faz embalagem, quanto tempo o material hoje fica dentro de uma embalagem? Meses, anos, quiçá. Então, vale muito a pena. Né? E na indústria eletrônica, que estuda a capacidade do material resistir à entrada da umidade. Imagina, teu celular favorito, nesse tempo úmido, gelado, está absorvendo umidade, ele vai deteriorar todas as placas. E aí você vai ficar triste, vai culpar a Apple. A gente não quer que vocês briguem com a Apple. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de alguns clientes que já são nossos clientes, que já utilizam esses equipamentos. Né? Fazendo uma rápida, um resumo bem rápido aqui, do que é a adsorção e do que é a absorção, né? A gente sempre imagina aqui uma superfície X, pode ser um polímero, pode ser a superfície de um fármaco, a superfície de um alimento em si, por que não? Pode ser também, né? Então a gente fala que a adsorção de superfície, também chamada de fisiosorção, onde o material, a água, ela só entra em contato com a superfície, mas ela não entra na estrutura do material. Então, aqui a gente só tem uma sobreposição da água na superfície. Então, a gente chama isso de adsorção ou fisiosorção, adsorção de superfície. Então, muitos dos materiais que a gente trabalha só passa por isso. Outros têm o problema da absorção, onde a captação da água em vapor é muito maior. Ao invés da gente ter só aquela aguinha na superfície, essa água ela vai migrando, ela vai capilarizando para dentro da estrutura e vai encharcando a nossa amostra. Imagina um alimento, né? Imagina a gente vai tomar café da manhã e a gente vai comer um pãozinho com manteiga e mortadela. Olha só que eu estou inventando, pãozinho com mortadela e manteiga e café. Deu fome agora, né? O que a gente faz com esse pão? A gente coloca dentro do café para ele ficar molhadinho, certo? Nojento, mas tem gente que faz. O que acontece com esse café no seu pão? Transforma ele numa gororoba, né? Pois é, o que está acontecendo é que o pão, a massa, toda aquela massa de farinha de trigo seca, ela absorve a água do café muito rapidamente. Dá para secar isso? Dá, mas não é viável. A gente quer comer daquele jeito mesmo. Mas é possível inverter isso. Vai perder tudo o que foi absorvido? Nós não sabemos. Como que a gente faz para saber? A gente faz um teste como esse. Olha que interessante. Esse daqui é um exemplo de uma amostra de um sal de sódio, de um nome super difícil aqui, que a gente quer observar a formação de um hidrato. Então, o que aconteceu? Aqui em vermelho, a gente vê a massa aumentando, a massa da amostra vai aumentando, conforme a gente vai aumentando a umidade relativa presente. Então, chega aqui próximo dos 40%, dispara o ganho de massa. Até chegar aqui por volta dos 70%. Houve um aumento muito grande de massa quando chegou no 40%, meio que estabilizou quando chegou nos 70%. E foi aumentando até chegar aqui nos 98% e voltou. Segundo ciclo. A eliminação, entre aspas, dessa umidade. Então, chegou aqui novamente nos 70%, não começou a perder massa em grande quantidade. 60% também não, 50% começou, e aí caiu rápido. Chegou aqui só num patamar muito maior do que o zero, quer dizer, há uma distância entre esse ponto e esse ponto,
e não volta mais para o zero, até quando a gente chega aqui bem pertinho do 0% de umidade. E aí a gente expôs a amostra novamente a uma umidificação. Ela não esperou chegar nos 40% para começar a ganhar muita massa, ela começou já em 20%. Quer dizer, a sua amostra está saturada. Pulou. Quando já chegou nos 20% de umidade, pulou para a máxima massa possível a ser absorvida. Então, a gente chama essa diferença entre a capacidade do material de absorver e dessorver essa umidade de esterese. É aquela esterese que a gente já estudou lá na graduação. Né? A gente está tentando entender o efeito de você molhar e secar o seu material. Esse equipamento serve para isso. Aqui a gente tem um outro exemplo, onde a gente tem um comprimido de aspirina. Um deles tem uma proteção superficial e o outro não. Essa proteção superficial é justamente para o comprimido não absorver a umidade do ambiente. A gente sabe que pode haver mudanças na estrutura. Então, o protegido, né, ele absorve aqui um pouquinho de umidade? Absorve, porque a gente está provavelmente aqui numa umidade relativa bastante alta. A gente não tem a curva da umidade relativa. Mas olha, a massa vai aumentando, chega aqui no máximo possível, depois de 2.000 minutos, e começa a cair a umidade. Já a amostra sem a proteção, ela absorve muito mais e libera muito mais. Então, aqui pode ter acontecido alguma coisa com a estrutura cristalina da amostra. Porque o perfil de absorção e de desorção, ele é diferente, ele não é igual. Assim como no protegido. Mas o protegido a gente viu que ele aguenta muito mais, por muito mais tempo, a entrada. E mesmo quando ele permite, ele não absorve tanto assim. Então, prova a sua eficiência, né, a proteção superficial. Por que isso é importante? Né? Por que a gente precisa entender isso? Olha esse exemplo aqui que interessante. Esse aqui é um gráfico de DSC, onde, num primeiro aquecimento, na curva de baixo, a gente observa uma transição vítrea, seguida aqui de uma transição endotérmica esquisita. A gente não sabe o que é. A gente sabe, mas vou falar que eu não sei. E aí a gente refrigerou e aqueceu novamente. Aí aqui na curva de cima a gente tem o segundo aquecimento. Notem como a transição vítrea se movimentou de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta. E essas transições esquisitonas que estavam aparecendo aqui no primeiro aquecimento, elas não apareceram no segundo. Por que isso acontece? Isso daqui é em função da evaporação de uma quantidade de água que a amostra tinha. Essa é um hidrato, essa amostra. Quando a gente evaporou essa água e aqueceu a amostra uma segunda vez, ela já não tinha mais umidade na estrutura, então a mobilidade molecular dela caiu bastante, caiu significativamente, movimentando a transição vítrea cerca aqui de 40 graus. Aumentou bastante a temperatura de transição vítrea. O material aqui está com uma característica muito mais quebradiça, mais frágil do que o material nessa condição. Qual é a condição ideal? Depende da tua necessidade. Mas a água ela tem um efeito aí muito drástico na estrutura dos materiais, mesmo material não cristalino, mesmo material amorfo, como a gente está observando aqui. Ok? Vamos falar um pouquinho de deliquescência, né? É o sal no saleiro do bar que não sai, não importa quanto a gente bata nele, ele não vai sair. Aliás, eu aprendi um truque bacana, né? Vocês sabem que essas estruturas, elas têm uma estrutura, olha, viajando. Esses frasquinhos de sal, de açúcar que ficam aí de tempero, eles têm umas ranhurinhas na base, né? Sabe para que serve? Ranhurinha com ranhurinha, o de baixo vai tremer e vai jogar o tempero para fora. Funciona bem para caramba, eu já testei. Eu vi isso aí no Instagram, esses dias atrás. Bem legal, né?
Mas o que acontece? Por que o sal fica preso ali dentro? Porque ele absorve. O sal, ele é muito higroscópico, né? O cloreto de sódio, ele é muito higroscópico. E ele absorve muito a água e ele muda de estado. Ele fica praticamente líquido, né? Então, o que acontece, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um medicamento, né? Aqui a gente tem um medicamento seco, e a gente expõe o medicamento à umidade relativa alta. Ela vai condensando na superfície, e aos pouquinhos ela vai dissolvendo o medicamento de fora para dentro, né? A gente está pensando aqui numa escala microscópica, tá? A gente vai essa água, essas moléculas de água, elas vão dissolvendo o medicamento e elas formam uma estrutura deliquescente, onde a gente tem uma umidade relativa comparativa com um ideal muito maior. Então, o medicamento está se decompondo, ele está se dissolvendo dentro dessa umidade relativa. E a gente não pode deixar isso acontecer, não pode deixar isso acontecer com fármaco, com certeza, né? Então, aqui a gente tem algumas fotos em uma escala bem grande dos cristalzinhos de cloreto de sódio, e conforme a gente vai aumentando a umidade relativa, a gente vai deliquescendo os cristalzinhos, né? Então, ele vai aumentando, aumentando, até ficar líquido, ficar em solução. Ok? Como a gente mede isso? Olha que interessante, né? O equipamento vai monitorando a variação de massa em função do aumento de umidade relativa. Então, essa amostra desse cloreto de lítio, quando chega aqui nos 11%, ele tem uma virada. É quando o sal ele passa a adsorver, ele vai adsorver essa umidade que está presente no sistema e vai ter essa virada. Isso daqui, por exemplo, é usado como padrão secundário, para entender se o sistema está funcionando adequadamente, porque ele sempre se comporta da mesma forma. Bom, nesses sistemas a gente também pode medir o que eu já tinha dito anteriormente, é essa distância entre a capacidade de absorver e a capacidade de dessorver a umidade, né? Que a gente tem uma amostra de ibuprofeno mantida em 25 graus Celsius. É um teste isotérmico, é o teste mais simples, né? Onde a gente só vai acrescentando umidade e verificando o ganho de massa da amostra. Então, ela vai ganhando a massa lentamente aqui, e depois a gente mede quanto ela perde, aqui em verde. Está escrito description, mas não é, é desorption. Tá? É adsorption e desorption. Então, ele vai perdendo massa aqui. Ok? Nesse caso, o material é considerado levemente higroscópico, porque ele só realmente ganhou uma quantidade mais significativa, né, 5%, 5,5% aqui de umidade, a partir de 80% de umidade. 80% de umidade é muita umidade. Umidade é lá São Bernardo em janeiro, sabe? Quando chove toda hora. Então, por aí. Quando a gente avalia esse tipo de resultado, a gente consegue entender, por exemplo, a transição vítrea. É interessante, a gente pode analisar a transição vítrea em um analisador termogravimétrico. Quando a gente consegue entender que o perfil de absorção de umidade da nossa amostra, ele muda de forma abrupta. Então, nesse caso, nesse exemplo que a gente tem aqui, que é uma lactose amorfa, a amostra foi ganhando massa, houve uma virada aqui, né? Ela passou a absorver a amostra de uma forma diferente, a absorver a umidade de uma forma diferente, perdão. Aqui a gente determina, através das tangentes, a transição vítrea. A umidade subiu tanto que mudou a estrutura de amorfa para cristalina, ela recristalizou o material. Olha que interessante. Depois que ele recristalizou,
ele perdeu a massa, porque ele adotou uma forma cristalina que expulsava a água para fora e não absorvia mais umidade. Interessante, né? Ele se fechou para a água. Mais ou menos como a gente faz nesse inverno, né? A gente não toma banho, a gente fica fechado para a água. Porque quem vai tomar banho com aquele chuveiro, você tem que virar só um pouquinho para a água não ficar gelada? Pois é. E alguns ainda tem aquela gota no meio que cai bem na nuca, gelada. Né? Então, cuidado com isso, gente. Bom, a gente pode fazer análise de absorção em materiais farmacêuticos. Aqui a gente tem um exemplo da hidratação e desidratação de materiais. A gente tem aqui os diagramas de fase, conforme literatura, e a gente vai avaliando, né? Aqui a primeira adsorção em azul, aí a gente teve a primeira desorção em verde, teve esse perfil. Aqui bonitinho, chegou até aqui. Aí teve a segunda adsorção, aumentou a umidade de novo. Olha, já houve esterese. Já tem uma distância grande entre o comportamento inicial e o comportamento atual. E a amostra ela já não se comporta da mesma forma. Ela muda, mas a desorção continua igual. Quer dizer, a estrutura mudou, mas é uma estrutura estável. Ela mudou, mas ela está estável. Ela não está se alterando conforme a gente umidifica e desumidifica o meio. É interessante isso. Para materiais eletrônicos, aqui a gente tem um exemplo daquela fitinha de Kapton. Eu tinha uma aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Esse daqui é o Kapton. Para quem nunca viu, essa fitinha adesiva aqui é uma fitinha de poliimida. E ele é muito utilizado para vedar sistemas eletrônicos. A gente usa, o ser humano, as indústrias que fabricam instrumentos eletrônicos utilizam para selar placas, para selar os saquinhos onde as placas vêm. Essas placas elas não podem ser expostas à umidade, né? E se elas forem expostas, elas têm que ser capazes de, quando secas novamente, chegarem à condição que elas deveriam estar inicialmente, né? Salvar dinheiro aí. Então, a gente analisa justamente o quê? A esterese desse material, para ver se ele absorve muito e, se ele absorve, se ele é capaz de dissolver também. Esse é super legal, é para avaliação de resistência à embalagem, né? Se a embalagem ela tem essa capacidade de resistir à inserção de umidade no sistema. Então, a gente vai inicialmente secando, né? A gente começa já tirando a umidade do sistema, estava ali em torno de 60%, para zero, acrescenta a umidade, retira a umidade. A amostra A e a amostra B. Comparativamente, eu consigo dizer qual amostra tem um desempenho melhor em resistência à umidade. É a amostra que varia menos. Então, a amostra B, ela tem um comportamento mais estável. A amostra A, ela perde muito rápido, ganha muito rápido, perde muito rápido. Então, ela está passando por um processo de alteração ali na estrutura que talvez a gente nem saiba. Então, vale a pena estudos mais aprofundados. Casos como esse, um DSC, ajudaria a entender mais. É possível avaliar a higroscopicidade, dessa vez eu acertei de primeira, de materiais, aplicando-se modelos. Aqui a gente tem o modelo DLP e o modelo GAB, onde a gente vai entender os parâmetros de absorção e desorção, e se passa ou não conforme requisitos de norma, normalmente. Novamente aqui, esse caso aqui são de produtos alimentícios. Aqui a gente tem o nosso famoso floco de milho, que eu não posso ficar falando sucrilhos, aonde o teste foi feito em 2 temperaturas distintas. Por quê? Tem gente que gosta de comer o café da manhã com leite quente, tem gente que gosta com leite gelado, e tem gente que vai gostar mais com leite morno. Aqui a gente tem a diferença. Em verdinho,
em alta temperatura. Em azul, em baixa temperatura. E a gente vai comparando a amostra A e a amostra B. Desculpa, aqui é a mesma amostra, só em temperaturas diferentes, perdão. Aquecendo. Oh, meu Deus, não é aquecendo, é aumentando a umidade relativa do verdinho e baixando a umidade relativa. Aqui. 40 graus. A 25 graus. Ele começa a absorver em maior quantidade um pouco antes, perde, só que ele não devolve tudo. Então, a gente chega à conclusão que quanto mais quente tiver a água, mais lentamente ele vai absorver a umidade. É o que contradiz o senso comum. E aqui a gente tem análise de amido de milho, né, de maisena, onde a gente de novo, né, acrescenta umidade, acrescenta umidade, e analisa a esterese, vê se ela conseguiu se livrar dessa água. Né, ela voltou aqui para o zero, ela conseguiu chegar no zero novamente. Para catalisadores é interessante porque a área superficial dos catalisadores ela é fundamental para dizer se ele vai ser um bom catalisador ou não. Né? Quanto maior for a área superficial, melhor. E o que pode interferir nessa área superficial? Você pode fabricar o melhor catalisador do mundo. Se ele absorver muita umidade e preencher esses poros, a área superficial dele vai lá para baixo, porque os poros já vão estar preenchidos com água. E não vai dar lugar para seja lá o que for que tenha que estar ali naquele poro. Então, a gente quer um catalisador que seja resistente. E se ele absorver essa umidade, ele perca ela o mais rápido possível. Então, aqui a gente tem, neste exemplo, uma amostra de carbono ativado, aonde tem um perfil de absorção acelerado a partir de 40% de umidade, ganha bastante massa, mas ele perde bastante também. Então, se a gente mantiver esse material abaixo de 40% de umidade, não vai ter problema. Isso explica para a gente porque várias embalagens está lá escrito, olha, manter umidade menor do que 10%. É por causa disso. Acima daquela porcentagem que está denominada, provavelmente o material vai começar a absorver toda a umidade do sistema e vai preencher, muitas vezes vai decompor o material ou estragar o material. Muito bem, pessoal. Essa nossa palestra ela foi um pouco mais rápida do que eu estava imaginando, mas é bom que a gente abre aqui para perguntas, pode discutir um pouquinho. Eu queria mesmo trazer para vocês hoje uma nova tecnologia, um novo instrumento, uma capacidade nova que talvez alguns não conhecessem, né? E esse é o equipamento Discovery SA, né? O Discovery Sorption Analysis. Né? Então, ele ajuda muito na produtividade, porque ele tem amostrador automático já de série, ele é confiável por ter aquele sistema de auto-preenchimento de umidade, ele é muito exato, a balança fala por si só, já é a balança Discovery, já é a balança mais precisa do mercado, e ele é muito versátil, ele pode ser aplicado em diversas aplicações possíveis, indústria farmacêutica, polímeros clássicos, ou de novas fontes sustentáveis, produtos alimentícios, adsorventes catalisadores e outros materiais aí que você conseguir imaginar. Então, é uma gama muito grande. Para mais informações, recomendo acessar o nosso site, o nosso canal no YouTube, né? Se inscreva, dá um joinha, né? Liga o sininho para receber novas notificações, né? E todos os vídeos que a gente cria, a gente disponibiliza no YouTube. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito dessa tecnologia, Sorption Analysis, recomendo olhar lá no YouTube. Tem muita informação. Assim como no nosso site corporativo, tainstruments.com, já tem ali todo um vídeo mostrando como é que funciona. Se quiser baixar o catálogo do instrumento, está lá. É bastante rico em informação, eu acho que vale a pena, tá? Para quem gosta, assim como eu, sou fissurado em análise instrumental. Então, aqui estão os endereços, no YouTube é /TechTips,
Se quiser falar com o William, este é o meu e-mail, este é o meu celular com o WhatsApp. E para quem não sabe, a TA ela tem uma série de cursos sem custos e com certificado neste endereço, tinstruments.com practical, serious, training, courses, Então, se você entrar nesse endereço, você consegue aí acessar os nossos cursos, fazer uns cursinhos com um certificado no final. São cursos de DSC, curso de Geologia, TGA, DMA, enfim, tem um monte de cursos lá. E aqui é o meu endereço lá no LinkedIn. Quem quiser me seguir lá no LinkedIn, sempre que tem novidade a gente posta lá, tá bom? Agradeço a presença de vocês, agradeço pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma palestra útil. E eu vou dar uma olhada aqui se temos perguntas. Opa! Oi, William. Oi, Fabrício. Eu gostaria de agradecer pela sua apresentação, foi muito instrutivo, principalmente para mim, que trabalho com absorção e sorção, e também o nosso grupo de pesquisa, o GCNH, aqui na Ilha Solteira, o grupo de pesquisa em compostos e nanocompostos híbridos, que também trabalhamos com embalagens e filmes comestíveis. Que legal. Também Que trabalhamos. coincidência, não? Sim, eu não trabalho com essa área. Essa área é com a professora Márcia Regina Awada, eu trabalho com o professor Fauzi Awada, que também nós trabalhamos com sistemas de adsorção e absorção com hidrogéis nanoestruturados. É só um pequeno merchan no grupo, mas eu gostaria de agradecer porque eu mesmo e o nosso grupo de pesquisa utilizamos muito tanto os instrumentos da TA Instrument para análise térmica e reologia, quanto também para o software, para o desenvolvimento de Legal. gráficos, análise de estabilidade térmica, análise de transição de fase, no caso do DSC. E tem ainda mais essa parte que você falou na área de alimentos, já que eu tenho um pé no alimento e ciência dos materiais, trouxe muitos exemplos e muitas explanações que são muito úteis para a nossa área. Legal. Aqui, a Samara, ela perguntou se poderiam colocar esse endereço no site, no chat. Eu posso colocar agora. Como é que eu coloco aqui mensagem no chat? Passa para mim no chat privado que eu disponibilizo para eles no Pra comentário. já. Tá aí já. Opa. E lembrando, se você quiser também, a gente pode deixar esse endereço, além de deixar aqui no comentário, nós também podemos colocar no LinkedIn e nas redes sociais do evento. Pode colocar, eu agradeço. E disponibilizar por meio do e-mail, pela mala direta, para todos os participantes do evento. Givaldo, parabéns, William. Opa! Ô, Givaldo, obrigado, viu? Parabéns, William, pela excelente didática na apresentação dessas ricas informações. Sabe que quando eu estava fazendo pós, estava lá com o Givaldo, aprendi tanto com o Givaldo. Meu Deus, obrigado, Givaldo. A Marisa, excelente explanação. Parabéns, William. Agradecemos sua relevante contribuição. E muito bom a oportunidade de acompanhar os cursos da TA. No qual esses cursos da TA, depois que você enviar o link, eu vou dar uma olhada lá, que é uma coisa que me interessou também. Eu que trabalho com síntese e caracterização de materiais poliméricos, e eu também faço análise, eu também trabalho com análise térmica, caracterização térmica desses materiais, vai ser de grande ajuda. Lembrando, comigo, Fabrício, estou aqui para ajudar. O Fernando, você falou do Givaldo, o Fernando lembrou que hoje é aniversário do Givaldo. Caramba, todo ano isso, parabéns, professor! Para quem não sabe, o Givaldo, junto com a professora Marisa e o professor Fernando, são os professores que encabeçaram o Sebratec e o Cepanatec esse ano, e graças a eles, graças a todo o esforço deles, nós conseguimos realizar
esse evento, o evento esse ano de forma online. Verdade. Eu sempre digo, né, que os eventos, eles são feitos por pessoas. O evento, quem está de fora não imagina, né? O evento é uma coisa automática, ele acontece. Né? Não, o evento ele depende da força de vontade das pessoas para acontecer. Essa força de vontade de correr atrás, de levantar recurso, de convidar palestrante, de enviar mala direta, isso depende da vontade desse pessoal. E a gente agradece demais ao todo o trabalho que eles fazem para ajudar na divulgação da ciência. Sem vocês, a gente estaria parado. Então, Sim, muito ainda obrigado pelo mais trabalho de nesse vocês. período de dificuldades que a divulgação da ciência é ainda mais importante. O Gustavo parabenizou o Givaldo, muitas felicidades e muitos anos de vida, um grande abraço. Temos mais comentários. A Lucildes parabenizou, excelente apresentação. E a Obrigado, Marisa, professora. muitas bênçãos divinas para o professor Givaldo, o aniversariante hoje. Se você Givaldo, quiser, 49 anos, né, Givaldo? De novo. 49 anos do Givaldo? Garoto. 39. 29, né? Garoto. 29. O Givaldo está na O... distorção de idade agora. Está diminuindo a idade. Se você quiser, nós também podemos disponibilizar para aumentar a quantidade de visualização e o alcance do webinar. Podemos disponibilizar, assim como os outros webinars, no nosso evento no LinkedIn. Fiquem à vontade, para mim não tem problema nenhum, é um prazer. Eu gostaria também de convidar, avisar, passar esse aviso para os participantes, que temos as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn, e que em breve nós vamos estar disponibilizando o evento do LinkedIn com material disponibilizado pelas empresas e também os webinários das empresas. A Mônica Andrade, muito boa apresentação, e o Givaldo agradeceu pelas felicitações. Ei, Givaldo, vamos pagar bolo pra gente, hein? Ô, Givaldo, se o evento fosse presencial, teríamos Não ia uma... escapar. A rodada hoje seria por conta do Givaldo, né? Com certeza. Eu gostaria de parabenizar você, William, novamente Obrigado. pela apresentação e também por ter aceito o convite e pelo apoio, suporte da TA Instruments e dos outros patrocinadores do evento. E também eu gostaria de passar alguns recados sobre os trabalhos que foram enviados ontem. Nós já recebemos os trabalhos, fizemos o download deles e em breve vamos estar atualizando a lista. E o mais cedo possível, um pouco antes do evento, vamos estar disponibilizando também o varal de vídeos, no qual vai ter, assim como no LinkedIn, a apresentação dos webinários das empresas e as apresentações dos trabalhos, tanto na sessão coordenada quanto da sessão de pôster. Agradeço novamente, William, pela presença e em breve nós vamos estar realizando o mini curso. Vamos dar um pequeno intervalo e às 3 horas em ponto voltamos com um mini curso apresentado pelo professor Clóvis. Perfeito. Obrigado, Fabrício. Obrigado, pessoal, pela presença. Tomara que logo a gente se veja pessoalmente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tomara que nós podemos nos ver no próximo evento, todos pessoalmente. Opa. Tchau, tchau, e em breve retornaremos com um mini curso. Só esperem uns 5 minutinhos que estaremos de volta.